Pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse é o 53º encontro do Clube de Ficcionistas. Hoje é 17 de novembro de 2024, o último encontro de 2024, o nosso ano 5 do clube. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje é muito especial, a gente vai falar sobre o livro Úrsula, da escritora Maria Firmina dos Reis, a maranhense negra Maria Firmina dos Reis, que em 1859 publicou a Úrsula, um romance que narra a história de amor entre a protagonista, Úrsula, e Tancredo, de uma maneira bastante trágica, ultra romântica, mas também muito interessante. Esse livro não somente tem um, um valor histórico muito grande, mas também um valor literário muito interessante, e é por isso que hoje a gente debate esse livro. A gente vai ter a apresentação de Larissa Scherer, muito obrigado, Larissa, por sua disponibilidade, e também de Rosimeire Simões, que indicou esse livro no ano passado. Muito obrigado, Larissa, Rosimeire, a palavra está com vocês. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar aqui nessa noite, nesse último encontro do ano, com uma estrutura tão poderosa, tão forte, tão significativa para a nossa língua portuguesa. Boa noite a todos. Meu nome é Larissa, como o Fernando já havia me apresentado. Nós estamos falando aqui de Pelotas, a Rosimeire de Piratini, no Rio Grande do Sul. E é uma satisfação estar aqui com vocês hoje para a gente poder falar sobre esse livro que marcou bastante a minha história e acredito que também da Rosimeire, que foi ela que me apresentou esse livro. Nós somos colegas no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, no IFSU, e somos professoras de língua portuguesa e literatura brasileira, então vai ser uma satisfação falar sobre esse romance com vocês hoje. Nós vamos começar a apresentação falando, né? A primeira imagem, nós trouxemos aqui não tem uma foto, né? Acho que o principal, o início desse trabalho, acho que nós temos que falar sobre isso. Não existe uma foto oficial da Maria Firmina dos Reis. Talvez ainda seja encontrado esse material, que ainda existe muita pesquisa, muita busca, talvez, e ela tirou foto com o governador do estado, tirou com autoridades, talvez apareça a foto dela. Por enquanto, lamentavelmente, não existe nada oficial. Existem relatos, existem detalhes que alguém conta, algum filho adotivo dela, um ex-aluno, alguém que conviveu, mas não existe nada oficial. Então, nós não temos a foto da Maria Firmina. Tá, então, ela foi uma professora, escritora, compositora, e nasceu em São Luís do Maranhão. E aos 5 anos, ela perde a mãe. O pai dela, o pai não aparece no certidão no batistério, que não tinha um registro de nascimento naquela época, então ela aparece, ela foi batizada e não tem o nome do pai. Com certeza o pai é branco, e esse pai não assume, né, essa filha, uma filha bastarda, como se fosse. E a mãe é uma escravizada que foi liberta, teve a cardiorforria. E aos 5 anos ela sai dessa cidade e vai morar, ela vai morar com a tia, em Guimarães. É uma cidade que fica, hoje leva mais ou menos 8 horas de transporte até chegar em Guimarães, tão longe que é da capital. Larissa? Bom, nesse slide nós trouxemos uma imagem da Maria Firmina, que foi feita em homenagem ao centenário da obra, se não me engano. Mas tem várias ilustrações, como ela mesma disse, né? E ela é filha de João Roberto Esteves e Leonor Filipa dos Reis, que foi uma mulher escravizada e alforriada. A avó dela também foi uma mulher escravizada. E ela tinha um primo que fazia parte de um grupo, um círculo de letrados da cidade, e que era um gramático, e que de uma certa maneira influenciou bastante a Maria Firmina em relação ao início da sua escrita. Ela dedicou a vida dela à educação, à literatura, também fez composições, como até foi falado ali no grupo, né? O pessoal comentou essa semana, eu não sabia que a Maria Firmina também era compositora. Ela era uma mulher pioneira em diversas áreas, e a gente pode dizer que ela foi a primeira romancista brasileira. Então, vejam bem que hoje a gente não está tratando de uma obra qualquer, a gente está falando
primeiro romance escrito por uma mulher, né, no Brasil, e conforme pesquisas recentes do Duarte, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Eduardo de Assis Duarte, ele está querendo comprovar nos últimos artigos dele de que ela tenha sido a primeira romancista da América Latina. Ele está fazendo uma prospecção para comprovar essa questão, tá? Ela também foi fundadora da primeira escola mista na localidade de Massaricó, no Maranhão, que funcionou durante 2 anos e que eu vou deixar a Rosimeire comentar um pouquinho sobre isso. Tá, essa escola, gente, depois ela trabalhou 47 anos como professora, então ela se aposenta, e na aposentadoria ela decide fundar essa escola, que era numa localidade de um tio dela. Então era um galpão abandonado, que não tinha piso, as paredes eram bem precárias, e ela, no estado do Maranhão, ela é considerada a patrona do transporte público escolar, porque ela ia de carro de boi, da cidade de Guimarães, até essa localidade, ia pegando as meninas e os meninos, levando para essa escola, passar o dia todo estudando, depois voltava. Olha o empenho dela com a educação, e ela tinha muita preocupação que as meninas soubessem ler e escrever, porque ela acreditava na educação. Então, ela tinha convicção do que ela fazia. Também trabalhou como uma professora particular, né, na casa de uma filha de um rico fazendeiro, de um rico proprietário em Guimarães, e as pessoas tinham muita memória dela, porque ela ia para a missa, para os batizados, era madrinha, ela participava das festas folclóricas da região, na festa do Anjo fazia música, na festa do Bumba Meu Boi também fazia, ela valorizava muito, no caso, a geografia local, poemas à beira-mar que ela fez sobre essa geografia da região, que hoje não é mais, só tem uma pontinha de areia, né, que é uma praia muito brava, muito violenta, e hoje é um mangue, o lugar que ela caminhava. Existe agora também várias pessoas no Maranhão que estão tentando fazer os caminhos da Maria Firmina dos Reis, que visitando os quilombos, tentando visitar as casas de farinha, comer o beiju que ela gostava muito, então recuperando a história dessa mulher, esse patrimônio que ela deixou. Bom, a gente sempre faz uma contextualização inicial de quem escreveu, e nesse caso é muito importante, porque é a Maria Firmina dos Reis, uma das escritoras que foi, de um certo modo, silenciada, porque, veja bem, ela publicou essa obra em 1859, e apenas 116 anos depois, ela começou a ser estudada novamente, em 1975, e a gente também tem acesso ao álbum, que é um livro que foi publicado com um trecho de diário de Maria Firmina. Então, achamos que seria interessante mostrar para vocês quem era a Firmina por Firmina, que ela falou um pouquinho sobre si mesma nesse diário. Então, nós vamos fazer uma leitura muito breve, não de tudo isso, mas apenas do início ali, para vocês terem uma ideia de como ela se considerava uma mulher frágil, certo? E que tem tudo a ver com o perfil dessas mulheres que produziam uma escrita no século XIX. Veja bem, manuscritos diário, resumo da minha vida. De uma compleição débil e acanhada, eu não podia deixar de ser uma criatura frágil, tímida e, por consequência, melancólica. Uma espécie de educação freirática veio dar remate a estas disposições naturais. Encerrada na casa materna, eu só conhecia o céu, as estrelas e as flores, que minha avó cultivava com esmero, talvez. Por isso, eu tanto amo as flores, foram elas o meu primeiro amor. E aí, vai continuando ali, ela falando sobre a infância, sobre a adolescência, e sobre essa relação, ela era, como ela falou ali mesmo, uma educação freirática, ela era muito religiosa, e a gente vai observar muito essa presença desse discurso religioso nesse romance. Depois a gente vai comentar um pouquinho melhor também. Ela passou em um concurso aos 22 anos e tinha uma regra que, para assumir o concurso, tinha que ter 25 anos. Então, ela pede a documentação, que altere essa documentação, ela leva alguns testemunhos de confiança, né, para que coloque na data de nascimento dela anterior. Então, ela assume esse concurso com 25 anos, na verdade, tinha 22, e ela é a primeira professora a passar em um concurso público no estado do Maranhão, bem jovem.
Isso causou uma efervescência, uma felicidade muito grande nas autoridades locais, e pediram que ela desfilasse nas costas ou carregada por dois homens escravizados, como se fosse um carro de bombeiros desfilando pelo centro de uma cidade, como fosse algo assim, como algo triunfal, importantíssimo. Ela disse que ela jamais faria isso porque ela não aceitava ser carregada por duas pessoas, né, que eram pessoas, eram seres humanos, não podia iguais a ela, então ela não poderia fazer aquilo. E ela assumiu o concurso em Guimarães, vai para lá e lá faz toda a vida dela. Então, além de romancista, de escritora e tudo mais que a gente já falou, de compositora, ela também era, de um certo modo, ativista, uma defensora dos direitos humanos, né? Então, como eu disse anteriormente, essa obra ela está dentro de uns períodos literários, dentro do romantismo no Brasil. E a gente pode dizer que é impressionante que ela foi publicada antes do Navio Negreiro, em 1880, escrito por Castro Alves. Então, vejam quanto essa obra também, de certo modo, ela traz a temática da questão da escravidão e da escravização de pessoas negras no Brasil, muito antes dessa obra que é tão conhecida por nós, do Navio Negreiro. É uma narrativa que fala sobre o amor entre uma mulher branca e um homem branco. A gente já vai falar um pouco mais para frente das personagens, de uma forma bem rápida, entremeada por dramas dos escravizados, que são personagens importantes também nessa narrativa, e atravessada por questões de opressão das mulheres pelos homens, né? Os temas principais são a escravização, a condição das mulheres e dos negros na sociedade do século XIX e o preconceito racial. Aqui nós temos uma imagem dessa primeira edição. O pesquisador, o Horácio de Almeida, encontrou num sebo do Rio de Janeiro uma edição facsímile dessa obra de Úrsula. E ele viu que aquilo era uma coisa muito importante. E ela assina como uma maranhense, né? Não assina como o nome dela. Então, já até vou passar o slide aqui. O que acontece é que essa edição, então, é publicada posteriormente, em 1975, mas em 1962 ele encontra no sebo, ele percebe a importância daquele documento. E ele começa a fazer uma pesquisa para encontrar quem foi que escreveu aquela obra. Até que ele chega ao nome de Maria Firmina dos Reis, que também ela fazia parte de um grupo de literatos da época, que 2 anos depois da publicação do livro, fizeram um livro relacionado ao Parnaso, né? Tinha a mesma época de José de Alencar e de outros escritores do período que ainda estavam voltados mais para uma concepção do romantismo, ainda com uma pegada indianista, nacionalista. E ela já estava com uma temática social, né? Que seria mais ou menos a terceira geração do romantismo, junto com Castro Alves. E ela, no caso, né, para fazer esse romance, ela tentou, ele ficou pronto assim, há uns 4 anos antes da publicação, ele ficou pronto, ela tentou angariar fundos para publicar o livro, e foi bem complicado, né? Ela tentou mais de uma vez, e ela não quis publicar em folhetins, como era o costume da época, ela publica a obra completa, e foi bem difícil ela conseguir esse dinheiro todo, né? Com certeza foi com algum recurso próprio, alguma doação, não fosse um financiamento coletivo, se fosse hoje. E ela consegue, né, apesar de toda a dificuldade, fazer a obra, lançar o livro, né, que não teve assim aquela ótima repercussão, né? Até pouca gente sabia ler, os recursos eram poucos, ela era uma mulher não muito conhecida, morava no Maranhão, não morava no Rio de Janeiro, então não tinha toda aquela condição de publicar muito, de ser muito conhecido. Mas a obra é impressionante, né? E ela é uma mulher negra e nordestina, né? E a gente pode observar aqui por essa parte essa imagem que nós colocamos aqui, ela tem a ver com a recepção, uma notícia de jornal em que apresenta a Úrsula, né, um romance brasileiro por uma maranhense, nem fala ali quem ela é, né? Um volume aí fala o preço. Essa obra é digna de ser lida não só pela singeleza e elegância com que é escrita, como por ser a estreia de uma talentosa maranhense. Merece toda a proteção pública
para animar a sua modesta autora, a fim de continuar a dar-nos provas de seu belo talento. Assina-se nesta tipografia. A tipografia do Progresso, que foi responsável pela publicação inicial da Maria Firmina dos Reis. Então, os estudiosos se perguntam como uma mulher negra conseguiu publicar naquele período. Ainda é algo assim que tem que ser respondido. São perguntas que ficam em aberto. O que nós sabemos é que ela conseguiu adentrar esse cânone literário de um modo que mesmo publicando poucos exemplares, ela foi lida, ela foi benquista e saiu até matéria no jornal sobre a obra dela. Né? Então, quer dizer que ela depois ela, claro, publicou outros livros, né? Ela foi poeta, escreveu também como é que é mesmo o nome? É Gupeva, é uma obra indianista, Gupeva, uma obra indianista. E o que acontece também é que, por que ela adotou o uso de uma maranhense? Porque a gente sabe que as mulheres, nesse período, elas tinham dificuldades de assinar os seus próprios textos, né? Quando a mulher escreve, ela se torna sujeito, né? E não apenas o objeto da escrita, não uma personagem da escrita, né? Mas vamos pensar em Jane Austen, né? Orgulho e Preconceito. Ela escreveu um romance em 3 partes, escrita por uma dama. No início, ela também não podia escrever em seu nome. Só muito tempo depois é que a gente ficou sabendo quem era. Então, o que acontece? Para ela era melhor ela se preservar e não dizer exatamente que era quem ela era. Ficava uma atmosfera também de mistério, essa questão do uso do pseudônimo, mas, de um certo modo, ela revela o quanto as mulheres ainda não podiam ser donas da sua própria voz e assinar os seus próprios textos. E aqui tem uma escultura que eu vou deixar a Rosimeire falar um pouquinho sobre ela. Ela é um pouco controversa, tá, gente? Essa escultura ela ficou na Praça de Guimarães durante bastante tempo, né? Foi feita pelo Florigama, baseado nos relatos das pessoas que conviveram com Maria Firmina dos Reis. Só que essa estátua ela ficou quase no anonimato nessa praça e hoje ela foi retirada e colocada em uma casa de cultura, em um museu, em homenagem a Maria Firmina dos Reis. Só que todas as pessoas que olham essa imagem percebem que ela não é uma imagem da Maria Firmina dos Reis, uma mulher do século XIX, com um decote desse tamanho. Então, já começa por aí. Então, infelizmente, não existe nada, não existe uma foto dela, mas essa imagem está em Guimarães. Também em Guimarães tem uma casa de cultura que recebeu um quadro enorme, uma foto, uma doação de um quadro muito bonito, uma foto que não é da Maria Firmina dos Reis, que é de uma outra pessoa, até uma gaúcha, que várias vezes é confundida com uma Maria Firmina dos Reis. No caso, essa foto é de outra pessoa e atribuem a Maria Firmina. E várias pessoas foram lá nesse museu, nessa Câmara dos Vereadores, essa casa importante lá em Guimarães, falam, não, mas essa não é a Maria Firmina dos Reis, essa foto não é dela. E as pessoas disseram, não, mas nós não podemos falar nada porque foi doado por alguém muito importante da comunidade, nós podemos dizer que não é. Mas foi tão grande a pressão de várias pessoas que foram visitar esse local, falaram que a foto não era dela, que acabaram retirando essa imagem, esse quadro, que atribuíam a ela, né? E essa é o que tem dela em Guimarães. Por enquanto, tomara que encontre a foto dela. A escritora era gaúcha, que se chamava Maria Benedita Bormann, e a imagem dela circulava pela internet e por outros lugares como sendo de Maria Firmina dos Reis, né? Deixa eu... circula, né, Larissa? Circula ainda, né? Aqui nós apontamos um trecho inicial da obra, né? Porque vocês observaram que a obra ela é dividida, então tem um prólogo, tem os capítulos, e depois tem um epílogo, né? E nesse prólogo, ela vai falar um pouco, aí tem a ver com essa questão que eu estava falando sobre não se considerar essa maldita síndrome da impostora, né, que nós, mulheres, ainda temos até a atualidade, ou que desvalidamos a nossa própria voz, muitas vezes, antes de falarmos, e que ainda... e que imagina no século XIX o quanto acometiam as escritoras. Então, ela diz assim,
sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher e mulher brasileira, de educação acanhada e sem trato, e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem, que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então, foi muito difícil para ela assumir essa escrita, e imagina ela, se ela soubesse como ela está sendo lida na atualidade, né, no século XXI. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos dar sequência para a gente não ficar muito, não estender muito a nossa fala. Nós não nos ateremos a todos os aspectos relacionados ao enredo, porém, nós buscamos aqui um slide feito por uma colega nossa, amiga da Rosemary, professora Ana Cláudia, que traz um pouco sobre o enredo aqui, e eu vou deixar a Rose com uma saia justa, que é tentar contar para vocês essa história sem mais delongas, que, como disse o próprio Fernando, é digna de uma novela, né, de um novelão. É muito difícil de a gente conseguir contar todas as questões que acontecem nesse romance, mas para quem leu, depois a gente vai abrir para discussão, e aí a gente vai poder fazer vários comentários, né? Pode falar aí, Rose. Tá, então, Maria Firmina, ela escreve um novelão, cada capítulo tem um título, tem um número e vai encadeando o outro. Então, é como se fosse uma série. Acaba num suspense, começa outro capítulo, e assim vai. Que as pessoas começam a ler o livro e não querem parar, porque querem saber o que vai acontecer depois. Outra coisa importante, essa primeira publicação da Maria Firmina, dos Reis de Úrsula, ela foi exatamente com aquele português escrito lá na publicação em 1959, 60. Depois a próxima já foi uma linguagem mais atualizada, ficou bem mais fácil ser lido, né? Então, no primeiro capítulo, Duas Almas Generosas, ela já começa inovando, porque ela coloca duas almas generosas, a do Tancredo e a do Túlio, que era o escravizado. E ela começa, assim, falando que o Túlio encontra o Tancredo caído, veio galopando, caiu do cavalo, o cavalo cai em cima do pé dele, bate a cabeça, desmaia, e o Túlio acha o Tancredo e dá a mão para ele, tenta cuidar dele. E o Tancredo, meio tonto, meio machucado, agradece tirando a luva para cumprimentar o Túlio. Então, um cavaleiro branco vai dar mão para uma pessoa escravizada. O Túlio acha muito estranho, se ajoelha e beija os pés dele, agradece imensamente, fica grato, espantado, porque ele não estava acostumado com aquilo, né? Segundo capítulo, o Túlio já leva o Tancredo para a casa da Luísa B. Outra coisa, a autora, ela coloca Luísa B., ela coloca reticências, ela coloca asterisco, não cita cidade, não cita sobrenome, uma estratégia já de alguns autores. Lembrando que a Maria Firmina dos Reis, ela lia e escrevia em francês, ela tinha... O Maranhão era uma efervescência cultural devido à guerra nos Estados Unidos, então não tinha tanto algodão lá, eles compravam algodão do Brasil, então era um porto muito movimentado, chegava livro, chegava jornal, chegava material, então tinha mais ou menos, acho que 5 ou 6 jornais circulando no Maranhão nesse momento. Então, ela tinha contato com o que estava acontecendo no mundo, né? Aí, voltando aqui para a história, o Túlio leva o Tancredo para a casa da dona dele, né, da proprietária, que é a Luísa B., e lá, que é a mãe de Úrsula. E a Úrsula começa a cuidar do Tancredo. Cuida do Tancredo desmaiado, machucado, e ela já se apaixona por ele. Bem romantismo mesmo. Ela pura, virginal, nunca tinha visto um homem tão de perto, e se apaixona. Aí, quando o Tancredo volta a si, né, também ele compra, né, a alforria do Túlio. E Tancredo e Úrsula se apaixonam, óbvio, claro, mas desesperado, porque é um romance, né? Toda a delicadeza de Úrsula, a descrição do ambiente, a luminosidade, a descrição da cena local, tudo muito bonito. Aí o Tancredo diz que tem que ir embora, né, tem um problema familiar, e nesse momento a Luísa, ela sempre buscava refúgio na natureza. Ela tinha uma mãe dela estava acamada, e ela tinha esse momento de contato com a natureza para, como se fosse um refúgio, recarregar as energias. E ela recarregava as energias perto de um jatobá, nas raízes de uma árvore do jatobazeiro, que é uma árvore imensa, forte. E ali ela ficava. Um dia ela está lá à noite, lá nessa árvore, e o Túlio e o Tancredo vai lá, conversa com ela, vai contar a história dele. E a história do Tancredo é muito triste, porque imagina só,
O Tancredo tem apaixonado pela mãe, uma mãe maravilhosa, ele tinha bastante posses, ele vai estudar faz faculdade de Direito, quando ele termina a faculdade, 6 anos de faculdade, ele volta para casa, chega em casa, a mãe dele tem uma afilhada lá, que é a Adelaide. A mãe dele, uma senhora maravilhosa, apaixonada pela mãe, e o pai é um senhor duro, patriarcal, horrível, feições duras, aquele homem que o filho nem pode falar com ele direito, e ele, quando vê a Adelaide, se apaixona. Maravilhosa, linda, poderosa Adelaide. E a mãe dele fala, meu filho, Adelaide é minha afilhada, espero que você... Querendo dizer que não é para ele se envolver com ela, respeitar, porque é afilhada e tal. E então, ele volta, vai fazer faculdade, volta, né? Conhece a Adelaide, se apaixona por ela, e ela se apaixona por ele. Aí o pai dele, ele fala para o pai dele que ele quer casar com a Adelaide. E a mãe dele fala, não, deixa que eu vou intermediar essa conversa. A mãe dele vai lá conversar com o pai para falar que o pai é tão senhor, é uma autoridade tão grande que tinha assim, como se tivesse pedir licença para falar com esse homem, então o filho não, então tem que ser ela falar com o pai. Aí o marido, de jeito nenhum, fala que não, e o Tancredo ouve essa conversa, fica muito triste, e o pai tem uma estratégia, uma ideia. Fala que a Adelaide é pobre, que ela não tem muitas posses. Tá, mas ele até autoriza o casamento se o Tancredo passar um ano trabalhando como fosse um trabalho que ele conseguiu, então é algo muito digno, muito nobre, da linhagem dele, do sobrenome dele, e o rapaz aceita, ele vai lá para trabalhar, e depois, quando ele voltar, vai casar com a Adelaide. Aí recebe carta da Adelaide, carta da mãe, a mãe vai ficando doente, ele adoece também, saudade de casa, saudade da Adelaide, saudade da mãe. Quando ele volta, quando ele se recupera, ele recebe uma carta que a mãe morreu. A mãe escreve com as últimas forças que ela tem, escreve uma carta com a letra tremida para esse filho. E o filho volta para casa, chega lá, está a Adelaide, vestida de noiva, um colar de pérola, toda elegante, toda bonita. Ele vai chegar perto dela e fala, não posso, se afaste de mim que eu vou casar, e vai casar com o pai dele. Então, é um golpe, é um romance, é um Otelo aqui, porque imagina só, a Adelaide, que é uma menina, que é jovem, que é afilhada, criada como filha da casa, agora morre a dona da casa, a madrinha dela, ela vai casar com o padrinho. Volta a história, outro capítulo, cada capítulo tem um nome, vai o capítulo da Luísa B. A Luísa B morre, né? Está muito frágil, ficou acamada, porque o irmão dela, o vilão da história, o irmão dela se apaixona por ela. Imagina uma história que o irmão se apaixona pela irmã e não quer que a irmã case, porque o rapaz era pobre, essa era a desculpa. Mas a moça casa, o marido da Luísa B não era uma pessoa não era bom administrador, não era um bom marido, não era uma boa pessoa, mas nada justifica. Ele mata esse cunhado, a mulher fica acamada e ele compra todas as dívidas que o marido dela tinha feito, e ela vai ficar assim, numa propriedade pequena, com o Túlio e com a Suzana, trabalhando ali, levando uma vida muito simples, muito humilde. Então ela não tinha mais posse, não tinha mais nada, só tinha filha, e morava nessa casinha. E o Túlio e a Suzana eram os escravizados, né? Isso. Aí vai falando, Larissa, vai falando aí. Se eu falar muito rápido, me avise, por favor. Aí vem um dos capítulos mais importantes da história. Aqui vem o protagonismo da Marifim dos Reis, que é a primeira vez na história em que a Suzana, né, uma mulher escravizada, ela vai falar. O nome do capítulo é Preta Suzana, capítulo 9. Pela primeira vez na história da língua portuguesa, talvez até da América Latina, como o pesquisador está tentando provar, né, uma mulher vai falar o que ela passou ao ser retirada bruscamente do lugar que ela via que era a África. E a África, nesse momento, é mostrado como um lugar bom, como um lugar digno, como um lugar perfeito, não como a África que é retratada por muitos historiadores, por muitas pessoas que falam que uma África é um lugar de pessoas bárbaras. Ela diz que bárbaro foi o branco que retirou ela desse lugar, que arrancou ela do lugar que ela vivia e vai fazer um relato de como foi essa travessia da África até o Brasil. Né? Ela fala, o relato é doloroso. Tem um slide falando sobre isso. Acho que é um capítulo que merece ser lido em todas as escolas, inclusive eu tento trabalhar em todas as turmas que eu trabalho, eu tento levar esse capítulo. Tá? Que acho que é um ponto alto da narração, da narrativa. Logo depois vem um encontro entre a Úrsula e o comendador, aí a Úrsula está lá triste, que a mãe está doente, o Tancredo foi embora, resolveu alguns problemas, voltaria dentro de 15 dias, e ela encontra o comendador. O comendador, que é o tio dela, não sabe o nome dele, olha para ela e se apaixona. E ele mata
uma perdiz, uma pombinha, um passarinho, um pássaro. Ela vê aquele pássaro ferido, ela se assusta, ela é uma alma boa, ela não gosta de morte, de violência, e ela tenta fugir desse tio, ela tenta fugir, só que ele olha para ela e se apaixona. O tio se apaixona pela sobrinha. Algo absurdo, né? Mas que é retratado em muitos textos dessa época. Aí o Tancredo aí a mãe dela, o Tancredo e o Túlio encontram a Úrsula, né, no cemitério, ela chorando pela morte da mãe, enfraquecida, triste, porque esse comendador vai até a casa da mãe da Úrsula, né, e da irmã dele, e pede a menina em casamento, que vai casar com ela, que já tem um padre debaixo da asa dele, que é, como fosse assim, já tem um padre para chamar de seu, né, para fazer o casamento. E nesse momento, quando ele volta na casa para tentar pegar a Úrsula novamente, para, no caso, fazer o casamento, ele vê que não tem mais ninguém na casa, eles estão no cemitério. E a Susana, ela tenta ajudar, de alguma forma, a Úrsula, e ele prende a Susana em um lugar úmido, frio, com pouca comida, com todas as dificuldades do mundo, ele vai matar, né? Ele vai levar a Susana à morte também. No dia do casamento, né, Tancredo, eles se casam dentro de um convento, que é um lugar mais seguro naquele momento, e os capangas do comendador estão lá, matam, né? Matam emboscado o Túlio, tudo é preso. Nesse momento o Túlio é preso, o Túlio, que agora é um homem livre, entre aspas, que a Susana fala que ele nunca vai saber o que é liberdade, porque ele nasceu na condição de escravizado, ele vai conhecer um outro escravizado, que vai falar da questão da bebida, que a liberdade desse outro escravizado, que vai cuidar desse cativeiro, era a bebida. Então, a bebida era o momento em que ele conseguia se libertar um pouco daquele momento. E mesmo o Túlio estando preso lá, ele não quer prejudicar o Antero. E ele vai, na hora que ele vai sair desse cativeiro, ele vai forjar de uma maneira em que, se o comendador chega lá, vai ver que o Túlio lutou, que era mais forte, 25 anos, mais jovem, e não deixou o Sotero, deixou o Sotero como fosse amarrado, preso, como tivesse tido alguma luta, para não dizer que ele bebeu, porque o Túlio dá dinheiro para o Antero comprar uma bebida. Ele, no caso, ele se liberta bebendo. E aí, na frente à igreja, né, o comendador mata o Túlio, depois mata o Tancredo, rapta o Úrsula, e no final, né, a Úrsula enlouquece, morre, com as florzinhas amassadas do casamento, ela chega a casar com o Túlio, e o comendador, né, ele vai sentir algum remorso, pouquíssimo remorso, na minha opinião, e ele vai se tornar Frei Luís de Santa Úrsula, o nome dele de Frei, né, ele vai para um convento para tentar se redimir, mas não é se redimir, ele quer, agora ele pensa em morrer, quando ele morrer, ele vai controlar a Úrsula, ele vai encontrar com ela no céu, na hora da morte, vai confessar, a morte vai confessar com o padre, né, e vai dizer que não, que ele nunca vai se encontrar com ela, porque ele é um homem mau, ele matou não sei quantas pessoas, 11 pessoas no caso, em toda a narrativa, e ele, no finalzinho, na última linha, nos últimos 49 do segundo tempo, ele vai dizer que ele pede perdão. Mas é um perdão entre aspas, na minha opinião. Era mais ou menos isso, para a gente não falar muito, senão vai... Tem gente que não leu o livro ainda, né? E o livro merece ser lido. Fizemos um slide para nós falarmos um pouco sobre alguns bastidores a respeito da obra, certo? Eu já tinha comentado que a obra foi encontrada em 1962 e teve uma outra publicação em 1975, então é interessante a gente pensar como esse romance ficou tanto tempo invisibilizado e por que ficou invisibilizado, isso é um questionamento importante. O fato da Maria Firmina ter muitos filhos adotivos, nós encontramos 2 ou 3 informações. Uma diz, né, Rose, que ela teria tido 11 filhos adotivos. Na outra, nós encontramos 9. Na outra, mais de 10, porque, na realidade, como ela era uma mulher que acabava adotando filhos de pessoas que viviam em vulnerabilidade social, nós acreditamos que ela teve muitos filhos, mas não sabemos exatamente. Assim, teve um artigo que diz 11, mas encontramos informações desencontradas. E ela nunca casou, né, Larissa? Ela não teve nenhum relacionamento, né? Exato, ela não teve filhos biológicos também, né? E a autora foi homenageada na Flip em 2022, né? Tem vários vídeos e palestras que vocês podem assistir depois sobre isso. E ela foi leitura obrigatória, Úrsula foi leitura obrigatória na URGS em 2020 e 2021.
e na Universidade do Estado do Amazonas também, em 2024, e da UDESC também, em 2024. Então, a gente pode perceber que a obra realmente está sendo reconhecida e lida na atualidade, e claro que, por estar sendo pedida por vestibulares, comprova que ela esteja cada vez mais contemporânea nesses assuntos que concernem a questão da interseccionalidade entre raça, classe, gênero, o fato dela ser uma mulher negra e que foi a primeira romancista do Brasil, o fato dela trazer questões que a gente vai apontar assim, brevemente para a gente poder entrar num debate, né? Como essa questão dela falar de uma certa religiosidade, sempre falar sobre questões de Deus e tal, mas também tem um aspecto social muito forte na obra e uma crítica também à igreja, né? A gente percebe no epílogo, uma certa crítica também, e eu acho tudo isso muito pioneiro para uma autora daquele período, né? Deixa eu ver se eu passo aqui mais um slide. A gente trouxe também, a Rosemary vai comentar que essa questão do rap, pode falar, Rose. Só esse Gíria Vermelho, que é um grupo de rap do Maranhão, ele fala que herói de preto é preto, tipo Cosme e Firmina. Então é interessante que ela, no tempo, na atualidade, ela continua presente. E esse rap presente. E esse rap é muito interessante. Para falar, né? Sou mano da quebrada, sou menino da favela, sou todos que lutam por um mundo sem miséria. Ele vai falar, né? Sou mano da atitude, sou menina que é de fibra, herói de preto é preto, tipo Cosme e Firmina. A música é muito boa, depois, se vocês quiserem ouvir, tem um link na Larissa. Eu coloquei também no grupo, né? Eu coloquei para depois inserir. Nós elencamos 2 trechos da obra de um dos capítulos que consideramos um dos mais representativos. A voz de Susana me parece que fica muito premente, né? Que é o capítulo 9. Foi em balde que supliquei, em nome da minha filha, ela estava em África, né? Que me restituísse a liberdade. Os bárbaros, que é ela fala que os bárbaros são os brancos, né? Os brancos e os negros são os bárbaros, né? Ela inverte a lógica. Sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava pátria, esposo, mãe, filha e liberdade. Meu Deus, o que se passou no fundo de minha alma, só vós o pudestes avaliar. Eu me arrepio quando ouço esse fragmento, porque é algo muito forte, né? E outra coisa, Maria Firmina, quando ela faz esse fragmento, quando ela escreve, ela ouviu muitos escravizados. Ela convivia com as pessoas. Então tudo que ela relata é algo, não é ficção, é tudo que ela viu, que ela ouviu, que ela colheu de informações, que ela percebeu. Então ela foi a porta-voz de muitas pessoas escravizadas. Sim, a mãe dela foi uma pessoa escravizada, a avó dela também, então imagina, né? E a gente também tem um outro trecho aqui que eu vou fazer uma breve leitura, só o iniciozinho, então. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros. A falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Então, veja o discurso dessa escrava e o fato dessa pessoa escravizada e o fato da Maria Firmina colocar essas palavras de ordem e que nos inspiram numa obra
do século XIX, né, gente? Isso é muito interessante. Larissa, E outra coisa impressionante. importante. Ela escreve, né, de dentro do porão, né? E Castro Alves fala sobre a Negreira de cima do porão. Né? Ela fala, a voz dela ecoa de dentro desse porão, junto com os outros mais 300 pessoas que foram escravizadas. Certo. Então, para finalizar, apontamos aqui alguns tópicos para discussão, que provavelmente também vocês vão trazer outras impressões a respeito do livro. Então, um tópico importante é a invisibilidade da autora ao longo dos anos, que nós já comentamos, que é muito impressionante o fato dela não ter sido conhecida, muito embora, assim, a ideia, por exemplo, de um outro tópico ali é a interseccionalidade, né, mulheres em Úrsula. A ideia das opressões cruzadas e indissociáveis entre gênero, raça e classe, né, que é um conceito que é cunhado pela Kimberly Crenshaw, aqui no Brasil, ele já era discutido na década de 70 e 80 por várias mulheres negras brasileiras, mas aí já no século, né, passado, em 1970 e 1980. Como, por exemplo, a gente tem a Lélia Gonzalez, nós temos a Beatriz Nascimento, nós temos a Sueli Carneiro, mas pensa bem esse discurso, essas coisas todas, para aquela época, no século XIX, o quanto isso foi pioneiro e foi importante, assim, para a literatura como um todo. E também um aspecto da contemporaneidade da obra, dado que, como nós dizemos anteriormente, está sendo pedido até por alguns vestibulares aí pelo Brasil. Aí eu acho que eu devo citar o papel importante, assim, dos estudos acadêmicos, do GT, de estudos de literatura escritas por mulheres do século XIX, e do papel importante na discussão desses textos e de encontrar todas essas mulheres que escreveram nessa época e que não estão nos manuais de literatura. Por exemplo, de 176 escritores abordados, encontramos 2 mulheres em um desses manuais de literatura do século XIX. Então, o que acontece? Essas escritoras estão sendo estudadas na atualidade pela academia e isso faz com que nós também tenhamos acesso a obras dessa envergadura. E a Maria Firmina dos Reis, ela vai falar sobre esse abolicionismo cristão, que a própria igreja, né, era conivente e tinha pessoas escravizadas dentro dela. A própria igreja que devia ser o contrário, né, que devia ouvir os 10 mandamentos e ser justa, não, a igreja mesmo fazia, ela mantinha pessoas escravizadas. Tem um jornal de um padre que viveu, de várias pesquisas mostram que quase todos os números de jornais que eram feitos pela igreja tentavam alfabetizar as pessoas, divulgar conhecimento, tinha anúncio de pessoas escravizadas que tinham fugido. Então, quer dizer que a igreja, ela não fazia o papel dela. E ela vai falar, né, diz que Deus é esse, que não é justo, que Deus é esse, que pessoa é essa, que tem fé em Deus, que é humana e que ela desumaniza o outro. Então, ela fala assim, Cristo, a fé, a religiosidade, aparece em quase todos os capítulos do livro. Né? E o aspecto gótico da obra, né, que é um final infeliz para todos, um irmão que assedia a irmã e assedia a sobrinha, é um pai que casa com uma filha adotiva, né, com a filha adotiva, com a filhada, e que oprime a mãe de forma muito forte. Então, é um romance que tem muito a ser lido, muito a ser discutido, muito a ser debatido, e que bom que ele continua vivo, né? Isso é muito importante, porque ele continua vivo. Só queria agregar uma informação sobre esse aspecto da interseccionalidade. Eu li um artigo que fala sobre o quanto a Susana, que que no caso é escravizada pelo ex-marido falecido da Luísa B, que até me esqueci o nome dele, Rosemary. Não, quase não falo. Paulo B, se não me engano. Paulo B, Pois é, então o que acontece? Nesse artigo ele mostra o quanto essas questões de raça, gênero e condição social, no caso, impactam essas 2 mulheres e como elas veem a morte dele. Porque a Susana, quando morre o seu ex-senhor, né? É senhor que se dizia, né? Ela fica aliviada. Ela fica aliviada. Já a mulher e a filha, mesmo que ele seja uma pessoa que tenha cometido, ele era duro, era difícil, eles ficam sentidas, ficam obviamente em luto. Mas também há descrições dessas personagens mostrando
a extrema pobreza da Suzana, as descrições físicas da personagem, e a Luísa B., mesmo sendo uma mulher que aparece muito como paralítica mais para o final da sua vida, ela teve momentos, né, por ser uma mulher branca, e em que ela viveu com mais condições. Então, é interessante a gente sempre associar essas questões quando a gente vai tratar sobre personagens femininas, né, dentro de obras também escritas por mulheres, esses aspectos. Muito obrigada, Pôs, pela atenção e pela oportunidade. E as referências aqui, que é para vocês. Depois a gente vai colocar esses slides para o grupo. Então vamos abrir para o debate. Estou super curiosa para saber o que vocês têm a dizer sobre esse livro. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, Rosimeire. Foi uma linda apresentação. Pode falar, Elida. Eu quero parabenizar a Rose e a Larissa. A Rose estava achando que não tinha coragem de apresentar e fez um trabalho lindo. Meninas, vocês estão de parabéns. Foi uma aula de história. Além do livro, além de falar do livro, vocês arrasaram mesmo. Eu acho muito interessante. Eu acho, na verdade, muito importante a gente entender os contextos em que uma obra, principalmente como essa, foi escrita. E vocês mandaram muito bem. Parabéns. Agora a gente tem José Menezes. Mais do que para a finalidade do clube, de análise de uma escrita contemporânea, né? Mais do que isso, ela é muito importante para nós que somos professores, né? Quando eu falei que eu tinha me formado em letra, muita gente me congratulou, muita gente falou, seja bem-vinda à área, né? Então, para nós, professores, eu acho ela muito importante, né? Eu acho que ela poderia até, geralmente, o que a gente vai estudar é José de Alencar nesse período, né? Iracema, o Guarani, e eu acho que seria mais interessante a gente substituir pelo Úrsula, né? Porque ele é até mais divertido, acho que ele engaja mais com os jovens, apesar de ter aquela linguagem, né? Tem que demonstrar também, né, esse exemplo de linguagem romântica, aquele idealismo romântico, aqueles adjetivos exacerbados. Eu confesso que o começo, aquela descrição, bem no comecinho da descrição do ambiente mesmo, eu achei um pouco pesado, mas depois que a gente passa aquele comecinho, aí engata na história, engata no novelão, aí fica mais interessante, né? E eu concordo também que aquele capítulo 9 é assim, é o ápice do livro, né, o cume do livro, mas eu acabei gostando mais do conto, da escrava, do que do Úrsula, por essa questão da linguagem. Aqui a linguagem ela fica muito pesada no romantismo, né, e a escrava, por ser mais curto, talvez não me incomodou muito essa questão da linguagem, né. Mas é interessante a gente ver também que aqui a gente tem um romance romântico com um final trágico, né? Vocês falaram do clima gótico do final, tem até muita cena de cemitério, né? Muita morte. Então, eu achei isso muito interessante. Muito obrigado, José. Agora a gente tem a Cláudia. Pode falar, Cláudia. Oi, boa noite. Descobrir a obra da Maria Firmina foi maravilhoso. Ela escreve muito legal, como ela constrói o enredo, monta nesses capítulos. Eu inicialmente pensei que era folhetim, estava imaginando, acho que o pessoal ficou enlouquecido para ver o fim, né? O que ia acontecer, mas não, ela publicou diretamente como livro, né? E é um novelão, eu me empolguei, me diverti, em algumas partes eu dei muita risada, mas ao mesmo tempo tem essa história, né? Da Úrsula e do Tarcísio, né? Carregada no ultrarromantismo do século XIX, mas tem essa questão que eu estava lendo o prefácio desse livro aqui, e a professora que escreveu, né, a Maria Helena Pereira Toledo Machado, ela fala que a grandiosidade do livro está no fato de trazer personagens negros e negras, que é o caso do Tobias e da Suzana, que falam e reflete sobre a questão da escravidão, de como era na África, no caso da Suzana, o transporte e o tratamento que eles recebem. Então, eu acho que isso é a grande sacada do livro, a originalidade, e foi muito bacana ter lido. Valeu mesmo, gente. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Márcia, é você. Do ponto de vista da narrativa, dos elementos, né? Eu fiquei muito surpresa, mais ou menos, né? Porque a gente vem estudando algumas obras
mais atuais e falando sobre a escrita, que é o objetivo do clube, para aprimorar a nossa escrita. Eu falei, caramba, a gente vai ler um novelão, né? Uma coisa meio arrastada aí do século XIX. O que vai ser? A gente vai aprender como fazer ou como não fazer. E, na verdade, eu fiquei muito impactada, porque eu me vi num lugar muito familiar. Eu fui uma grande leitora de tudo quanto é clássico brasileiro, e eu era muito jovem, e eu lia tudo que aparecia na minha frente. E o que me chamou muita atenção foi essa questão dela falar no lugar dos dominados. Essa voz dela é uma voz que conta um romance, mas ela tem essa questão das pessoas que estão do outro lado. Então, e também por ser uma mulher, isso é muito legal. Mas também, assim, a linguagem me chamou atenção porque a gente entrevistou no MJAF, a gente falou dessa questão da escrita em movimento, tudo que acontece, tudo que é consumido hoje, com essa volatilidade hoje, que as pessoas não aguentam muitas coisas, tem algumas coisas que não cabem mais na escrita, porém, eu me senti num lugar tão confortável nessa leitura, e eu sei que isso não aconteceu com todo mundo, talvez pela minha história com a literatura, que começou quando eu era muito jovem, e com esse tipo de escrita, que eu falei, cara, achei o meu lugar, eu vou fechar meu ano, que lindo. E eu fiquei super feliz com essa leitura, tanto é que eu comecei ontem e acabei hoje. E foi muito legal. E foi super bem aproveitado, não foi corrido, foi tipo, meu Deus, isso não pode acabar. Então também me chamou a atenção para a construção do enredo. O que essa mulher fez sem base, né, na literatura, assim, de uma mulher escrevendo, como ela construiu esse enredo tão gostoso de ler, que é realmente um romance pastelão, mas que prende a gente de uma forma que é totalmente trágico, mas a gente quer ficar sabendo logo, então aquilo te faz se agarrar ao livro, você não quer soltar aquilo. Então, realmente, é isso. Eu acho que a gente não tem só que aprender como não fazer, e eu fiquei muito grata por ter, usando um termo aqui, abolido esse meu pensamento, entendeu? E ter aprendido com ela também como fazer. Eu acho que tudo bem, tem algumas coisas no português que a gente não usa mais, mas que para quem é leitor e é leitor de formação, isso é plenamente compreensível. Eugênio, eu vou ser... Mas tem um aspecto que eu queria comentar, é que eu sempre, quando eu leio um livro, eu vou atrás um pouco do nome das personagens, né? E como a Úrsula é a personagem principal, né, junto com o Tancredo, e ela dá nome ao livro, né? Então fui atrás do nome da Úrsula e cheguei lá na Santa Úrsula, né? E aí a história da Santa Úrsula é interessante porque ela é uma virgem linda, filha de um rei, não é? Esse rei a obriga a casar com um homem que ela não queria, ela é católica, esse homem com quem ela foi jurada, prometida para casar, é pagão, ela quer converter esse cara, o pai, né, diz que vai ser difícil, ela pede 3 anos antes de se casar, ou seja, coisa que acontece no romance da Firmina, né, esses prazos, né, o Tancredo sai, volta, enfim, mas o pai manda ele viajar, né, antes de se casar com a Adelaide. Aí ela acaba se casando com um general do exército, com quem ela não queria. Ela vai com esse general para a Alemanha com 11 virgens, né? Chega na Alemanha, em Colônia, se depara com Átila o Huno, o século III, século IV, na verdade, e se depara com Átila o Huno, que, né, invadiu ali a região da Alemanha, se apaixona pela Úrsula, quer casar com ela, ela se recusa e ele a degola. Mas por que eu estou contando toda essa história e já termino? Porque, como eu vi que isso é um clube também de escrita, é uma hipótese, talvez, né, que ela tenha se baseado nessa história da Santa e recria essa história no solo brasileiro, não é? E, de forma muito interessante, pioneira, corajosa, ela insere a questão da escravidão no romance. Né? Ela é uma inspiração, uma imitação, né, também, e aí ela insere essas questões aí da escravidão de forma muito pioneira, genial, né? Vamos lá, alguns aspectos mais formais do livro, na minha opinião. Eu li na edição da Penguin Companhia. A primeira coisa, eu acho que... Bom, vou começar com o enredo, na verdade. Né? É um enredo muito bem amarrado, né? Isso é muito interessante também. Todas as tramas, elas têm um final. Né? Se a gente gosta ou não gosta do final, é outra história. Mas que a gente tem arcos muito
muito bem construídos dos personagens principais, né, e aí, ou centrais, digamos, e aí eu identifico a Úrsula, o Tancredo e o meu xará, Fernando. Esses arcos eles estão muito bem construídos, né? A gente vê uma evolução muito interessante neles e vê as cenas muito bem construídas, né? Com relação aos personagens, de fato não são personagens que hoje a gente chamaria de personagens muito complexos, né? Principalmente a Úrsula e o Tancredo são personagens muito arquetípicos, né? Eles são heróis no sentido mais herói e heroína no sentido mais estrito do termo, né? São pessoas de moral muito elevada, muito puras, etc. E assim, quando cometem algum ato, digamos, violento, são porque foram instigados a isso, né? No caso do Tancredo, a Úrsula nem isso, né? Então é bem aquele ideal romântico mesmo, né? Eu não vejo um problema nisso, tá? Eu acho que os personagens, eles respondem a uma determinada necessidade ficcional, né? O Fernando eu já acho um pouco mais complexo, né? Porque, de fato, assim, ele não é um vilão no sentido estrito da história, né? Ele é mostrado um lado bastante humano dele, né? Muito embora ele tenha todos os desvios morais que a gente vê, né? Mas ele, incrivelmente, é a pessoa que tem um arco mais interessante, né? Ele, no final das contas, ele se arrepende. A gente pode ou não achar que isso é sincero, mas no final das ou que é válido, mas no final das contas acontece isso, né? Então eu acho a construção do personagem interessante também. Com relação ao tempo e espaço, de fato o livro ele começa com narrativas muito demoradas sobre o espaço, né? A gente atualmente é muito difícil a gente acompanhar uma narrativa que se detém muito nisso, né? Na descrição da relva e do tempo e etc, e da cavalgadura, enfim. Mas é uma característica do tempo, né? Se hoje para a gente fazer isso é muito estranho, naquela época fazia muito sentido, né? Eles não tinham tanto acesso a recursos visuais como a gente tem hoje, né? Então esperava-se que na literatura acontecesse isso, né? E o tempo, assim, por mais que eu tenha visto em alguns lugares dizer que é uma narrativa linear, ela não é exatamente linear no sentido de que as coisas se encadeiam uma após a outra, né? Você vê algumas digressões nisso, e que são digressões muito bem feitas também, né? Eu acho que faz parte é uma necessidade de você ter que explicar certas coisas que faz com que a digressão aconteça, né? Eu achei bastante interessante isso. Algumas opiniões minhas com base no que eu li sobre contextualização histórica. Me parece que não é a primeira romancista do Brasil. Ela seria a primeira romancista negra brasileira, né? A Anísia Floresta lança um livro, um romance, salvo engano, 5 anos antes do que ela, né? Isso não tira jamais o mérito dela, né? Isso apenas coloca as coisas num contexto um pouco mais amplo, né? A questão abolicionista, né? De fato, assim, você tem uma voz que é concedida aos negros, né? Aí tanto ao Túlio, as pessoas escravizadas, tanto ao Túlio quanto a Susana. Porém, assim, eu também acho muito importante que a gente saliente o fato de que essas pessoas, elas são muito dependentes de uma certa agência branca lá, né? O Túlio, ele é libertado por uma boa vontade do Tancredo, né? Não há exatamente uma luta em relação a isso, né? Isso também não tira o mérito, apenas contextualiza ela nessa espécie de abolicionismo mais cristão, né? As pessoas, elas são libertadas pela boa vontade alheia, né? Pela compaixão alheia, e não necessariamente pela sua própria agência, né? E a gente, historicamente, tem movimentos de libertação próprios dos negros que aconteceram algum tempo antes, né? Diversas revoltas aconteceram antes dos anos 1959, né? Mas que por acaso não apareceram aqui, né? Então, eu acho que é importante a gente dar essa matizada aí. Agradeço a minha amiga e colega de trabalho, Larissa, por ter aceitado dividir comigo a apresentação. Muito obrigada, Larissa.
Eu falei que eu acho que foi um momento muito importante para nós duas. E dizer que a Maria Firmina foi a primeira romancista negra numa época em que mulher não podia falar. Se hoje, a gente imagina naquela época. E eu acho que ela foi muito inteligente, usou essa estratégia, tudo que o Fernando disse agora, eu acho que ela usou a estratégia de colocar no meio, né, inserir no meio, como fosse assim, como se fosse passar batido essa voz, primeira pessoa, da Suzana, do Túlio e do Antero. Coisa que ninguém tinha feito. Então, ela foi muito inovadora, muito inteligente, muito perspicaz ao lançar a mão desse artifício. Isso naquela época em que, imagina, como é que alguém conseguiu antever algo que talvez fosse evidente para todo mundo, mas ninguém tinha feito. Ela foi, o pioneirismo dela, acho que tem que ser válido, tem que ser mencionado sempre, tem que ser reverenciado, e aquilo que o José falou, entrar no caminho, entrar na escola. Ele precisa entrar na escola. Muitas pessoas, muitos jovens, precisam ter contato com essa mulher. Ainda bem que o Maranhão está fazendo esse papel. Guimarães está recebendo visitas, o caminho de Firmina, a casa de Firmina, a praça onde ela sentava, a igreja que ela ia, os lugares que ela frequentou, o trajeto onde foi fundada a escola mista, que durou só 2 anos e meio devido a tudo que aconteceu, que as pessoas aceitavam, e todos os pioneiros dessa mulher que merece ser lida agora em 2024 e sempre, né? Era só isso. Obrigada a todos pela atenção, pelos elogios. Não mereço, mas agradeço. Espero que nós consigamos ler muitas outras obras tão importantes quanto essa, nos próximos anos. Vida longa ao clube. Muito obrigado, Rose. Larissa, você gostaria de falar antes da Márcia? Sim, eu Vai lá. também queria agradecer pela parceria da Rosemeire para a gente fazer essa apresentação. E eu não sei se essa obra que a Anísia Floresta publicou, ela pode ser considerada um romance, porque ela se chama Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, que ela publicou em 1832, que é antes dessa obra, mas eu não sei se tu tens aí a indicação do título desse romance da Anísia Floresta, porque eu fiquei curiosa em relação a isso. Mas, de fato, eu acredito que essa questão de trazer a Maria Firmina para o debate é muito importante. Gostei muito da fala do José Menezes ali, falando sobre o quanto isso foi importante para ele como professor, né? E também do Fernando falando sobre as personagens, sobre o fato delas precisarem assim de um trabalho maior para se tornar um pouco mais redondas, né? Mas que eu acredito que para aquela época e para aquele contexto funcionou, digamos assim, naquele momento ele funcionou. E eu acho que a obra dela tem muito a nos acrescentar. Acredito que ela vai ser lida, muito lida ainda, e quanto mais ela for inserida dentro dos debates acadêmicos e nas rodas de mulheres, nas rodas de leitura, nos clubes de leitura como esse, que eu até gostaria de ter participado mais, colegas, mas não consegui tanto porque eu estou escrevendo uma tese, né? Eu vou qualificá-la em março, então está sendo bem difícil para mim esse ano. Mas eu consegui participar de alguns encontros que foram muito bons e pretendo participar mais em 2025, que eu já vou ter qualificado, então vai dar um pequeno fôlego para continuar lendo bastante literatura de qualidade junto com vocês. Então, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu estudo mulheres, estudo escrita de mulheres, então me interessa muito que nós continuemos a tratar sobre essas que especialmente foram invisibilizadas, que são do século XIX, do século XX. A gente já começa a ter uma outra pegada, e agora a gente está vendo assim uma proliferação de narrativas das mais interessantes possíveis que a gente tem lido, né? O que nos garante muitas leituras boas, né? As minhas últimas leituras, foram quase todas escritas por mulheres. Tem muita gente boa para ler. Muito obrigada. Muito obrigado, Larissa. É a Márcia e depois o José Menezes. Eu queria falar sobre a construção de personagem, porque aqui fala, né, no prefácio, que os personagens são menos complexos psicologicamente, também a gente vê isso, né? Não tem uma complexidade. Mas mesmo assim, eu acho a forma como ela vai conduzindo a gente através do enredo faz a gente criar esses personagens de uma forma tão bonita que nem precisa a gente, sei lá, de muita complexidade. A gente mesmo cria através da própria história, né? Então, eu fiquei pensando sobre isso depois. E era só isso que eu queria falar.
Pode falar, José Menezes. Perfeito, Márcio, obrigado. José, agora. É só para falar sobre essa questão da Nísia, agradecer ao Fernando por citar, porque eu também não a conhecia, né? E ela, coincidentemente, também escrevia, né, com temática anti-escravista. Eu coloquei aqui no chat um texto que eu achei de um artigo, depois eu compartilho o link do artigo no grupo. E aí fala que é uma novela, né? Talvez por isso que a Firmina seja considerada a primeira romancista, porque diz aqui que é uma novela publicada na imprensa de 1840 a 1950. E lembrando que nesse ano de 1855, a Maria Firmina ela já estava com o Úrsula completo, só que ela não conseguiu publicar. Ela foi tentando, aí ela conseguiu os fundos em 59, na capa do livro está dizendo 59, só que só começa a circular, na verdade, em 60, né, só um ano depois. Então, ela teve todo esse percurso aí de 5 anos, praticamente, né, para conseguir botar o livro dela na praça, mas eu acredito que ela seja, até então, ela seja a primeira romancista, assim. Perfeito, eu acho que a Gláucia levantou a mão, foi isso mesmo, Gláucia? Vai lá, pode falar. Eu queria só fazer um comentário rápido, reforçando o que já foi falado, né, que é um aspecto importante, além de parabenizar também as apresentadoras, sobre essa estratégia que ela usou, né, para usar o estilo da época, mas ela aproveitar e introduzir os personagens negros. Aí eu queria chamar a atenção, teve uma edição, eu tentei identificar aqui, mas eu não consegui descobrir. Teve uma edição que tem lá a Úrsula, o título do livro, que é a personagem que é branca, a principal, entre aspas, mas na capa tem 3 personagens negros, os 3 personagens negros. Então é só para reforçar, eu acho a riqueza dessa obra, além desse fato a obra e a autora invisibilizado por tanto tempo, né? Mas eu acho que o principal, mais assim, original para mim, foi isso que me impactou na época que eu li esse livro, que é assim, aparentemente aquela história romântica daquele casal, mas na verdade ali foi um pretexto. Na verdade, a história que ela queria contar era outra. Era só para reforçar isso. Obrigada. Beleza, muito obrigado, Gláucia. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela participação de todas, muito obrigado pela participação de todos. Foi um encontro muito legal. Muito obrigado, Rosineire, pela indicação, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado, Larissa, pela apresentação também. Pessoal, esse ano o Clube de Ficcionistas está encerrado, não parem de ler os livros que fora do clube, tá bem? Ano que vem a gente volta em janeiro com uma aula magna especial, mas esse ano a gente ainda tem encontros do Clube de Contos e também do Livros e Cenas de adaptações literárias. A gente continua conversando no grupo. Uma boa semana para vocês e até o próximo encontro. Beijos e abraços a todos. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Boa semana, Foi ótimo. gente. Obrigada. Até. Tchau. Parabéns, Boa noite, ganhadores, Boa noite para todos. ganhadoras. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. Boa Obrigado. semana. Até janeiro. No Até. clube, no clubão. Até. Tá bom.